É uma missão convocada pelo nosso líder máximo, né, que é o Nicolas Ferreira. Então, a gente, além de toda a preocupação que tem com o Brasil, com o nosso Rio Grande do Sul, tá aqui convocado por ele, é uma missão que a gente jamais iria não acatar, né? E a gente vem com prazer e vem com esperança de mudar o Brasil. Esse ano a gente tem eleições e com certeza vamos conseguir colocar o país no rumo certo. Essa experiência foi maravilhosa. Assim, nunca tinha caminhado tanto, tomado tanto sol, tanta chuva, tudo no mesmo dia. Mas aqui, ó, a camiseta que a gente usou lá, com muita honra. Fomos de motorhome de Santa Maria para lá. E aí os guris da banda foram daqui, nós representando toda a região centro do estado e Rio Grande do Sul, levando a nossa bandeira aqui junto. Foi um momento, assim, de acordar o Brasil, de avivamento. A gente sabe que está numa luta do bem contra o mal, e ali, assim, o nosso Senhor nos honrou muito, ele estava presente, a gente sabe que foi um chamado dele, como é toda essa caminhada que a gente vem fazendo. Ontem a gente teve uma grande vitória para o mundo livre, né? Menos um tirano, menos um déspota, enfim, menos uma pessoa terrível caminhando sobre a terra, e a gente sabe que esses ares de liberdade eles já estão chegando no Brasil. A gente vai varrer a esquerda esse ano, vai varrer o PT, e o Brasil vai voltar a ser verde e amarelo, vai voltar a ser nosso, graças a Deus. Obrigada pelo teu trabalho, e segue sempre assim, ó, trazendo a verdade, porque a verdade, ela honra o Senhor, ela nos honra, né? Então o teu trabalho é muito importante, porque hoje as pessoas elas não têm como acompanhar se não for pela imprensa livre, e esse é um trabalho que tu faz. Obrigada. Povo mobilizado, é hora de acordar Brasil, acorda Rio Grande, é um ano de eleições e cabe a nós, nas urnas, elegermos Flávio Bolsonaro, Zucco, para as grandes mudanças que são extremamente necessárias para que a nossa Constituição siga sendo cumprida pela liberdade, pelo respeito às mulheres, à família, às crianças, aos idosos, aos animais, às crianças com deficiência. É uma grande luta. O movimento que está acontecendo no Brasil inteiro, e aqui em Porto Alegre não podia ser diferente. Então, a gente está reunido aqui no Parcão, e eu falo para todo mundo, a gente precisa ser a voz dos presos políticos do 8 de janeiro, pelo presidente Jair Bolsonaro, porque nós estamos vivendo uma completa inversão de valores no nosso país. Enquanto nós temos um corrupto, bandido, na presidência da República, o presidente Bolsonaro, que é um homem justo, honesto, sério, está preso injustamente, né? Uma pessoa inocente preso injustamente. Então nós precisamos nos unir. O presidente Bolsonaro pediu hoje união da direita para que a gente possa reverter essa situação. E essas pessoas que estão presas injustamente não têm voz. Então nós precisamos ser a voz dessas pessoas aqui na rua. E não há vitória e conquista sem sacrifício. Como a gente fez aquela caminhada lá, foram 200 quilômetros, 40 quilômetros por dia, é dor, é sofrimento, mas não tem dor e sofrimento maior de uma pessoa presa injustamente, sem poder ver a sua família. Então, a gente está aqui por isso, pela liberdade dos presos políticos do Rio de Janeiro, pela liberdade do presidente Jair Bolsonaro. Bom, a gente começou esse ano nas manifestações com a caminhada do Nicolas, né, que começou a ser a inauguração do ano, mas essa aqui é a primeira manifestação descentralizada, ou seja, várias cidades ao longo do Brasil, para poder protestar por anistia, pela questão da responsabilização do judiciário, que está agora fugindo das suas responsabilidades, indo além daquilo que devia, responsabilização do próprio Lula, também questão do caso Master, CPI do INSS, então o que não falta são razões para estar na rua, e agora é uma oportunidade para que esses patriotas possam vir para a rua e colocar sua voz para fora para dizer qual é que são suas indignações. Então, torcer para que todo mundo consiga chegar bem em casa, seguro, que o Brasil inteiro possa ter uma boa data de manifestação para que a nossa voz e os nossos anseios possam ser escutados por todo o Brasil. Óbvio que o grande líder desse movimento hoje, além do Bolsonaro, que não pode estar presente, é o Nicolas a nível nacional, aqui a nível regional é o Marcel, é o Zucco, é o Sanderson, e cada uma das pessoas que vem para a rua ajuda a colocar um tijolinho nessa construção que é necessária para a gente construir um Brasil melhor agora em 2026. Faz de 2 eventos aqui, um aqui em Porto Alegre primeiro e outro depois lá na Cotrijal, se não me engano, que é uma feira agrícola muito grande lá no norte do estado,
que ele, assim como o Bolsonaro fez no passado, vai ter que acabar conhecendo o Brasil, além daquilo que ele já tem como experiência como senador. Como senador, ele é vinculado ao seu estado de origem, que é o Rio de Janeiro, e agora a ideia é que ele possa viajar ao Brasil e conhecer as realidades daqui, do Rio Grande do Sul, e nada melhor que uma feira agrícola, que é um dos grandes motores da economia gaúcha, ele poder conhecer as demandas, as necessidades do nosso país. Uma coisa interessante do Flávio é que no início da candidatura dele, muitos diziam que era balão de ensaio, e daí ele foi crescendo sem o apoio dos velhos caciques partidários. E agora que ele consolidou sem o apoio dos velhos caciques, logo ele não deve nada para ninguém. Está aumentando cada vez mais nas pesquisas, mostrando que o Brasil não aguenta mais corrupção, escândalo, é mensalão, é INSS. As pessoas trabalham dia e noite para pagar suas contas e enxergam agora cada vez mais eles roubando, né, vivendo no luxo às nossas custas. Hoje a gente está na rua, principalmente para garantir a liberdade dos presos políticos do 8 de janeiro, do Bolsonaro, do Daniel Silveira, e para dizer, fora Lula, fora Toffoli e fora Moraes. Se a gente conseguir tirar esses três hoje desse mecanismo podre, que ainda é quem manda no Brasil, eu tenho certeza que o nosso futuro pode ser diferente. O Nicolas é um enviado de Deus, eu tenho convicção de que ele tem uma missão diferente aqui na Terra. Ele está fazendo um despertar, um avivamento, principalmente das pessoas mais jovens, ele tem essa conexão com a juventude, o que é muito difícil para nós de direita conseguir chegar. A mudança é o ano da mudança, acorda Brasil, acorda Rio Grande, está na hora de nós mudarmos o rumo da nação e o rumo do nosso Grande também. Por isso nós temos um pré-candidato, que é o meu irmão, Tenente Coronel Luciano Zucco, aqui no Rio Grande do Sul, e lá em Brasília é Flávio Bolsonaro, filho do homem, que já está disparando nas pesquisas. Nós vamos mudar a nossa nação. 28 de março estará aqui, nós vamos fazer um grande evento, venham também participar. Sem dúvida, o Brasil despertou, né, de verdade, quando o povo desperta e não tem medo, não tem caneta pesada lá de cima que vai nos fazer parar. E nós vamos juntos trabalhar incansavelmente para resgatar o Brasil para um ambiente de normalidade, afastando a corrupção, as anormalidades, os arbítrios do STF e poder ter paz no nosso país e trabalhar efetivamente para desenvolver o Brasil. Sem dúvida, vamos primeiro mostrar o brio do povo gaúcho, né? Os nossos antepassados, os farrapos lutaram por liberdade, lutaram por menos imposto, e é o que nós vamos mostrar para ele, que a nossa fibra, a nossa garra está de pé, e vamos oferecer para ele um bom churrasco também, que ele vai precisar de muita energia para ganhar a eleição daquele corrupto, e ele vai ganhar e nós vamos tirar o PT do poder. Tudo começou com aquela caminhada desse moço que todo mundo tem orgulho de ter ele no partido. É um rapaz abençoado, Nicolas Ferreira. Iniciou o grande movimento Acorda Brasil. O Brasil se acordou. Não é só o movimento aqui que está na rua, é o movimento que está no coração das pessoas, que ninguém mais aguenta. Num país que 6 mil empresas quebraram, que as pessoas estão cada dia afundando mais, eles acabaram com a pobreza, mas construíram a maior miséria desse país. E o presidente defendendo ditadura, né, agora se manifestou a favor do maior assassino do planeta Terra, que assassinava crianças, tá? Esse lá do Irã. Então, nós estamos na luta aqui. O nosso movimento tem três grandes pautas. Primeiro, a liberdade do Bolsonaro. Segundo, a revisão de todos os presos de 8 de janeiro, presos políticos. E terceiro, o fim da perseguição da direita no Brasil. Essa semana, ainda o Alexandre de Moraes quis fazer mais uma bela dele, que é fazer com que os bolsonaristas não pudessem receber uma perseguição implacável. Mas tem mal que dure. Hoje eu vou começar a semana mandando pau no capacho para dentro do Senado, porque eu tenho a PEC 44 contra tragédias, aprovado por unanimidade da Câmara, e ele não aprovou para se beneficiar do São Gaúcho, vai aprovar na marra, que Milas está todo mundo junto. E aqui, Acorda Brasil! Sim, as mulheres são protagonistas da sociedade, nós formamos o principal capital, que é o capital humano. Nós estamos aqui reivindicando pela liberdade,
liberdade de expressão, liberdade de empreender, de crescer, porque a gente quer dignidade. E o governo do PT não é nada digno, vem nos roubando reiteradamente Lula, Petrolão, Mensalão, agora estão roubando os aposentados do INSS e o PT e o STF passando pano para o maior roubo que os banqueiros, amigos do establishment estão realizando. Então nós estamos aqui pela anistia, pela liberdade, fora Lula, fora Toffoli, fora toda a corrupção, e quem é de direita está aqui de verdade. Aqueles que não puderam vir, tudo bem, mas apoiem, porque esse é um ano decisivo para todas as nossas vidas. Teremos um novo Rio Grande do Sul, um novo Brasil, para termos um futuro para nossas crianças. A hora é essa, de a gente mostrar coerência e união da direita nas ruas, pressionar, ganhar essa eleição e começar a fazer a diferença no Brasil. Tanto espero. Dessa vez, Sanderson! Zucco! Os caras chegaram! Aqui, ó! Vamos lá! 1, 2, 3, Sanderson! Esse é o momento de nós lutarmos contra esses absurdos que vêm sendo cometidos a partir do STF, mas especialmente por esse consórcio corrupto formado pelo governo Lula com o STF. Esse é o momento, inspirado pelo exemplo do Nicolas Ferreira, uma grande liderança nacional brasileira, chega! Acorda, Brasil! Tamo junto, vamos comigo, vamos embora! É importante a gente se manifestar, todo mundo que tem o pensamento aí alinhado, pensando realmente que o Brasil possa reagir. Eu tenho muita convicção que o trabalho está acontecendo, o time está bem reforçado e tenho convicção que teremos êxito esse ano. Nós queremos um Brasil decente, nós queremos um Brasil em que o corrupto seja punido, que o corrupto não possa ter um cargo importante no governo, que todos os corruptos, independente de estar ou não no governo, sejam todos na cadeia. E não é o que nós estamos vendo. Nós estamos vendo os patriotas presos e os corruptos soltos. Nós queremos um Brasil decente para toda a nossa gente. Obrigado, Porto Alegre, obrigado ao Rio Grande do Sul pela grande mobilização que temos hoje aqui no Parque. É um dia de Grenal, como citei, mas muita gente está aqui na manifestação. A mega manifestação na Paulista, nesse instante, Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasília, o Brasil inteiro mobilizado pró Flávio Bolsonaro, presidente, nosso deputado Zucco, nosso deputado federal e hoje será o nosso governador Marcel Van Hatten Sanderson, nossos senadores. Valeu, Rio Grande, valeu, Gauchada. Exemplo também uma grande bancada federal e uma grande bancada de deputados estaduais. O Rio Grande precisa e o Rio Grande merece. Não, muito importante porque demonstra que o nosso povo está vivo, o nosso povo não aguenta mais corrupção. A gente quer salvar o nosso Brasil e ninguém está aqui sendo pago, a gente está aqui porque realmente acredita no que está acontecendo. Então é muito bom ver o calor do povo, ver a galera lutando, ver a galera vindo pra cima, sabe? Porque esse país, assim, ó, eles podem cortar um, podem prender outro, vai sair milhares e milhares e milhares que vão continuar lutando pelo país. O Flávio ama o Rio Grande do Sul, ele sempre fala isso, né? Tanto que o Eduardo casou com uma gaúcha, né? O Eduardo tem lá nos Estados Unidos, então assim, ó, o Rio Grande do Sul com certeza está à frente aí desse projeto com o Zucco, com o Sanderson, com o Marcel, Rony Gabriel e essa galera toda está lutando pelo país. A gente vai botar o Rio Grande do Sul no foco. Chega, não dá mais, o povo cansou, o povo não aguenta mais os desmandos do Xandão, as suspeitas de possibilidade de corrupção do Toffoli. E o Lula, que é um triplamente condenado, foi descondenado e trazido ao Planalto. Chega, o Brasil acordou, o Rio Grande acordou e nós vamos para cima. Mais uma vez na rua, a gente precisa mobilizar o pessoal, não dá para ficar acomodado. Eu sei que o pessoal está aí numa inércia, num cansaço moral, psicológico, devido a tantos abusos que a gente está sofrendo, mas a gente acordou, a gente não vai mais aceitar calado. A liberdade não se pede de joelhos, mas se luta de pé. Tem o Sapucaí, eu não vou saber te dizer, mas eu tenho certeza que o vereador Guilherme Velter está organizando, está juntando, movimentando a galera ali, porque eles estão fazendo um trabalho excelente ali na direita. Lotado como sempre, esse Acorda Brasil, para mostrar que as pessoas já acordaram e não vão deixar passar barato um belo fora Lula, fora Moraes, fora Toffoli, principalmente
anistia já, liberdade e justiça para todos os nossos presos e perseguidos políticos, né, gente? A gente está aqui em Porto Alegre, no Parcão. É emocionante ver a quantidade de jovens e a quantidade também de terceira idade, que para o nosso eleitorado também faz um papel extraordinário. Então, assim, agora é a hora de unir a juventude com aqueles mais experientes para a gente retomar esse ano muito importante, reconquistar o nosso país. Então, muito bom estar com todo mundo junto aqui, um sucesso, Parcão. Olha, a gente está acordando. Por muitas vezes a gente caiu, se machucou, mas a gente tem que levantar. Tem que entender que as próximas gerações não podem receber um Estado e um país pior do que nós recebemos. E não está morto quem peleia. É um ano muito importante para elegermos deputados, senadores, governadores e principalmente para devolver o Brasil para os brasileiros como o Flávio Bolsonaro. Dia 28, Flávio Bolsonaro em solo gaúcho. Vambora! Em dia de Grenal, debaixo do sol, lotado, mostrando que as pessoas realmente estão cansadas, apetezadas no poder. E esse ano vai ser histórico. Nós vamos afofar a petezada nas urnas, se Deus quiser. Eu acho que foi a confissão de culpa, inclusive, né? E pela revolta que a gente viu na CPMI, é óbvio que vai ter depósito do careca do INSS de dinheiro roubado dos aposentados na conta do filho do presidente, que aliás já devia até estar preso. Olha, o que não falta é documento sigiloso e gente importante para vir depor ou ser quebrado sigilo. A gente pode ter certeza que vai incriminar muito o governo federal, por isso o desespero dele. Mais uma vez, hoje, 1º de março, um start forte nacional. Aqui em Porto Alegre estamos fazendo um movimento, mas São Paulo, Rio de Janeiro, várias capitais fazendo, para dizermos: fora Lula, fora Moraes, fora Dias Toffoli. Precisamos botar em liberdade os presos políticos. Jair Bolsonaro, nosso líder, preso injustamente. Dezenas de pessoas presas injustamente. Mas, mais do que botá-los em liberdade, precisamos buscar responsabilizar os culpados por esses crimes todos. Porque temos aí abusadores que não podem passar impunes. Nós temos um projeto para ocuparmos democraticamente o Congresso Nacional, ocuparmos o Senado, justamente para botarmos o Brasil novamente nos eixos. Hoje, o Brasil, o nosso país, infelizmente, está descarrilado. É uma composição fora dos trilhos e a população não quer isso. Para nós fazermos o povo brasileiro feliz novamente, só com união e organização. Então, hoje, 1º de março, aqui em Porto Alegre, dando o seu recado. Parabéns a todos. É isso aí, estamos acordando e temos que despertar aquelas pessoas que ainda não entenderam o que está em jogo. 2026 pode ser a última eleição, é a eleição dessa geração. É uma eleição que pode fazer com que escândalos, como o que a gente está vendo agora com o Banco Master, possam fazer com que sejam responsabilizados o ministro Supremo, que nem o Toffoli, que nem o Moraes, abusadores, criminosos que precisam ser responsabilizados. E se o Senado não faz isso, temos o dever de escolher melhores senadores. E aí são senadores posicionados. Não adianta escolher aquele senador humorista profissional, que não é tanto a esquerda nem a direita, que fala bonito, mas que na hora de decidir não sabe decidir. Na hora de decidir não vai votar pelo impeachment. Por isso que nessa eleição nós temos que eleger uma maioria de direita no Senado, de direita na Câmara, eleger um governador de direita no Estado e trocar o chefe do avião, porque ele está afundando. Esse avião vai cair se não trocar o piloto. Vai cair. Então é isso, gente. Obrigado pela presença de todos aqui no Parcão. Obrigado pela cobertura. A imprensa tem papel fundamental e vamos junto. Chega de impostos para pagar as luxúrias de Janja, Lula e a sua trupe. Chega das famílias serem enlatadas. Nós não somos enlatados, nós somos uma família conservadora que protege crianças, idosos, os pets. Chega de corrupção, chega desse desgoverno continuar no comando do nosso Brasil. Nós temos a força. Há 10 anos nós estamos aqui nas ruas, mostrando que a força do povo fez com que nós fizéssemos o impeachment da Dilma, fizéssemos a prisão do Lula e elegemos Bolsonaro. Isso significa que nós temos que continuar cada vez mais nas ruas. Não importa se tem 1 milhão, 100 mil, 10 mil, 10 pessoas, se tiver uma pessoa na rua, eu estarei junto ali, dizendo, o Brasil é verde e amarelo. Com certeza, né? Flávio Bolsonaro é o nosso pré-candidato à presidência da República, está assumindo uma missão que Jair Bolsonaro lhe deu, nunca teve essa intenção, mas ele nos disse para nós que ele é do tipo de filhos que quando um pai
pede alguma coisa, isso é uma ordem. Flávio vem com tudo, está chegando aqui no Rio Grande do Sul, dia 28 de março, onde faremos aqui em Porto Alegre uma grande recepção. Vem com a gente, vamos nessa corrente do bem, que está aqui com o nosso pré-candidato ao Senado, Sanderson e Marcel, e uma pleiade muito grande de pré-candidatos a federal e estadual. Precisamos de ti. Nós estamos deixando claro um recado. Não adianta Moraes e os seus cúmplices desejarem acabar com o movimento. Esse movimento é imparável, é imbrochável. Eu peço a Deus para que a gente não chegue no limite igual o povo do Irã, que as pessoas seguem indo para as ruas, mesmo após mais de 60 mil deles serem assassinados. Eu peço a Deus para que não cheguemos nesse ponto, mas eu acho que hoje em dia todos nós temos clareza do que os nossos inimigos são capazes. Se há 10 anos atrás eu falasse para vocês que senhoras de mais de 70 anos de idade, em virtude de um protesto que foi longe demais, sem armas, sem nada nas mãos, apenas a Bíblia, tivessem sido encarceradas, vocês iriam falar: Eduardo, você está viajando, Eduardo, você está exagerando. Hoje em dia eu tenho certeza que vocês aí sabem do que os nossos inimigos são capazes. Muito importante a gente dar continuidade a essas manifestações. A gente já participou de muitas aqui em Porto Alegre, no nosso Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro e São Paulo. Inclusive, essa camiseta foi da manifestação do Rio de Janeiro, onde tínhamos ainda a presença do nosso presidente Bolsonaro e a nossa querida Michele, como sempre, fortalecida, buscando forças, muitas vezes, do além, sendo atacada injustamente, pela esquerda e às vezes com alguns ruídos internos na própria direita. Nosso presidente Cherini falou muito bem, nós precisamos manter a unidade interna. Se nós tivermos aqui a nossa família fortalecida, a nossa nação será fortalecida também. Nossa presidente Michele Bolsonaro tem cuidado muito do nosso presidente, fazendo a comidinha dele todos os dias, para que ele receba o café, o almoço, o jantar, feito por ela, que é feito com amor, com responsabilidade, com muito carinho. E além disso, cuidando também da família e da Laura. A Laura fez uma cirurgia recentemente e precisa de cuidados que só a mãe sabe fazer. Que só a mãezinha, no caso da nossa presidente Michele, sabe fazer e cuidar dela também como uma verdadeira leoa. Não cuida só a Laura, cuida de todas as mulheres e as famílias do nosso Brasil. Com certeza, previsto aí dia 28 de março, a vinda do nosso próximo presidente Flávio Bolsonaro, esse jovem que fala com amor no coração, que se emociona, porque ele sabe de todas as injustiças que aconteceram com o pai dele, acontecendo com o nosso presidente Bolsonaro e conosco também. A gente é injustiçado todos os dias, com tudo que tem acontecido aqui no nosso Rio Grande do Sul e no nosso Brasil, mas ele vem firme, vem forte e vem para ganhar, se Deus quiser. Falamos hoje muito com o deputado Cherini sobre Nicolas Ferreira. O deputado teve a oportunidade de, no domingo, último dia da caminhada dele, caminhar com ele. Ele deu esse pontapé inicial do Acorda Brasil. E todo mundo seguiu na mesma frequência. É por ele que nós estamos aqui hoje. Ele despertou novamente no nosso coração, no nosso mais íntimo do nosso ser, esse movimento que nunca vai acabar. Ele vai continuar firme e forte para sempre. E o Nicolas hoje sofre aquilo que a gente sofreu em 2023 e 2024, que foi com aquela enchente absurda que nós sofremos. Então, Nicolas, querido, aonde você estiver hoje, que eu sei que você esteve em Minas, está em São Paulo também, nosso coração tem contigo e toda a nossa solidariedade com os nossos irmãos mineirinhos. O nosso presidente Flávio Bolsonaro! Olha, iremos vir às ruas quantas vezes for necessário. Não é a primeira vez e não será a última. A questão da nossa liberdade, a gente tem que sempre estar lutando. E pela situação atual que está no país, o povo tem que deixar de ter medo
Esse conformismo, parece que inconsciente, que tomou conta do povo brasileiro, precisa acabar. O povo precisa vir às ruas e a gente precisa derrubar esse sistema corrupto que tomou conta do país. Aquele movimento começou lá em Minas Gerais, com o Nicolas Ferreira, que foi o início de despertar. E lá foi bem falado por ele, por mim, por várias lideranças. Estamos apenas começando. Quando aqui no Rio Grande do Sul, a gente iniciou essa caminhada a Torres, para iniciar esse movimento nos estados. E hoje está ao longo dos estados aí do nosso Brasil. E hoje, nesse movimento que está sendo coordenado nas diversas capitais, nas diversas cidades, de 1º de março, é o início desse despertar do povo indo às ruas e a gente fazer a diferença. O ano de 2026 é decisivo para o Brasil. Aí eu pergunto para as pessoas, vocês estão dispostas a lutar para o Brasil? Eu estou. E eu tenho certeza que quem ama esse país está e não vamos parar. E novamente, quantas vezes for necessário, vamos às ruas para fazer o que é certo. E o certo é mudar os rumos desse país e viver a verdadeira democracia. Primeiro, muito obrigado, né, por estarem aqui novamente cobrindo mais uma manifestação que a gente traz o sentimento de que realmente o Brasil acordou, acho que chegou a hora, né? A palavra de Deus fala rapidamente, né, a respeito do que foi Moisés para o povo que era cativo no Egito. Aquele homem se levantou através de um chamado de Deus e libertou aquela nação. Assim foi com o Nicolas agora, nesse ano. Através do chamado de Deus, ele coloca os pés na rua, caminhando, trazendo e acendendo esse povo todo de novo. Encorajando o Brasil a sair às ruas e lutar por um Brasil melhor. É isso que a gente está fazendo hoje. A gente está aqui lutando por esse Brasil que é nosso. É o Brasil dos brasileiros. Fora Lula, chega. Olha a criminalidade como é que está. Olha a educação indo ladeira abaixo. Olha o que é o Moraes constrangendo. Todo aquele que é opositor a ele, ele tem perseguido. E a impunidade do Toffoli. Não tem como a gente fechar os olhos para tudo que está acontecendo com relação ao Banco Master. Hoje é o momento da gente pegar e dizer basta, chega, a hora de acordar Brasil.